Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso de Ruby on Rails padrão MVC. E agora a gente vai falar de atualizando um article. E antes de começar, convido vocês a apontar a câmera do seu celular para esse QR Code para entrar no nosso grupo no Telegram, onde a gente tira dúvidas relacionadas a Ruby on Rails. Então vamos lá. Então agora vamos abrir dentro do app Controllers o nosso Articles. E agora o nosso objetivo é fazer a atualização. Então, bem similar ao que a gente fez para criar, a gente criou uma tela de new e depois a gente foi para efetivamente salvar o novo artigo. E agora a gente, seguindo o padrão do Rails, a gente vai criar aqui um método chamado edit. E aqui dentro dele, o objetivo é a gente salvar numa variável a busca que nós vamos fazer agora de um artigo que vai vir na nossa URL. Então a gente vai começar assim. Se a gente for dar uma olhada nas rotas padrões, né, do Ruby on Rails, a gente vai ver isso, para a gente poder fazer uma edição de algum recurso, que no caso a gente está fazendo de artigos, na URL vai ter que ter o nome do recurso, barra o ID e o barra edit. E aí, consequentemente, ele vai cair lá na action edit, que é que a gente criou agora. E dessa forma, a gente percebe que ele vai conseguir pegar via parâmetro, né, da URL esse ID. E aí a gente faz a busca para trazer o nosso recurso, o nosso artigo. Então é exatamente o que a gente está fazendo aqui, olha só. A gente vai pegar params ID, que é o que vai vir, e aí a gente vai ter um artigo para poder ser exibido. Consequentemente, a gente vai ter que criar aqui nas nossas views um edit. Então, eu vou fazer para facilitar um pouco a nossa vida, eu vou clicar com o botão direito em New e vou em Copy e depois vou clicar aqui de novo em Articles e vou em Paste. É o famoso copiar e colar. Então aqui eu vou mudar o nome. Em vez de ser New, vai ser Edit. E aí aqui, em vez de eu ficar usando os nomes em português, eu vou usar mesmo em inglês. Então eu estou voltando aqui no New, porque depois a gente vai fazer tradução dessas páginas. E aqui também no Show eu coloquei voltar, então aqui vou colocar back. Futuramente a gente vai fazer uma tradução, então eu acho que é melhor a gente manter dessa forma, que depois a gente vai ver como é que é isso. Bom, então aqui no Edit, vou colocar aqui Update Article. E aí o que acontece? Se a gente for olhar essa página que nós estamos vendo aqui, esse form, ele vai ser similar ao que a gente tem no new. Por que ele vai ser similar? Porque a gente está montando um formulário baseado em uma variável chamada article, né? A gente coloca o arroba article. E aí, se eu for olhar aqui no nosso controller, a diferença é que no new a gente está criando um article vazio. Já no edit, a gente está criando essa variável article já baseada numa que foi criada, numa existente. Só que independente disso, ambas para o formulário, elas acabam sendo iguais, porque no formulário a gente recebe esse mesmo parâmetro. Aqui não faz distinção. Então o que a gente pode fazer, o Ruby on Rails tem uma forma de fazer isso, ou seja, a gente poder reaproveitar este formulário, que é o que ele chama de partials.
Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito em cima de Articles, vou em New File, e para criar um partial, ele tem que iniciar com um underscore. E aqui eu vou chamar de form.html.erb. E aí eu vou, pode ser aqui no Edit, eu vou recortar esse trecho todo. Então, ó, eu vou recortar esse trecho, vou aqui no form e vou colar. E aqui nesse form especificamente, eu vou ter que mudar este nome aqui. Então aqui eu seleciono, né, o @article, e aí com Ctrl D ele vai selecionando os outros trechos que tem esse mesmo selecionado. O objetivo aqui é simplesmente tirar o arroba. Então agora esse nosso form aqui, ele vai ser dessa forma. Por quê? Porque o article ele vai vir para cá como um parâmetro. Então a gente consegue criar um partial recebendo um parâmetro, como a gente faz geralmente chamadas, né, de funções passando parâmetros. Então ele vai ser dessa forma, sem um arroba. E aí, voltando aqui no edit, na verdade não é update article, é edit. Para a gente fazer a chamada deste form, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai abrir aqui o trecho para adicionar um código, Ruby on Rails. E aqui a gente vai chamar o render. Apesar da gente ter colocado o underscore para criar um partial, aqui na chamada dele a gente não coloca o underscore, a gente coloca ele normalmente. E aí eu vou dizer que o parâmetro existente lá, article, ele vai receber o @article. Então ele vai renderizar o nosso form e aquela variável que está lá, chamada article, vai receber o valor do nosso controller. Então eu vou copiar essa linha, vou voltar aqui no new, e esse trecho todo aqui do form eu vou apagar e vou colar para a gente poder aproveitar o mesmo formulário. Então a mesma forma que está acontecendo aqui. Vamos salvar tudo. Agora eu vou abrir o terminal e eu vou rodar o projeto. Vamos ver se está tudo funcionando normalmente. Então, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Então vamos ver aqui no novo article. Quando eu clico nele, a princípio, olha lá, está tudo funcionando normalmente. Ele está podendo, usando partial. Novo form compartilhado. Vou salvar. Criou. Deixa eu voltar. Usando partial. E para fazer o edit, eu vou fazer um... Na verdade, a gente tinha que fazer um link aqui. Então, por um acaso agora, quando a gente clica em cima de algum, ele está indo na opção de mostrar. Eu vou colocar aqui um link para a gente poder fazer essa alteração e mostrar aqui na URL aquela tela de edição. Então agora a gente vai fazer o seguinte, ó, quando a gente estiver aqui no show, eu já estou mostrando aqui, né, o voltar. A gente pode até fazer um pouquinho diferente aqui, vou colocar o L. O objetivo aqui é colocar uma lista não ordenada. Vou colocar o back aqui. E aqui eu vou colocar a nossa edição. Link to edit. Aqui vai ser edit article
path e aqui eu passo o article. Faltou eu colocar o li aqui também. Vou colocar o li nos dois. Então vou colocar aqui, ó, li, copiar, li, aqui é o li fechando e aqui é o li fechando. Então agora a gente está mostrando a edição e também a opção de voltar. E agora vamos dar uma olhadinha na tela. Vou atualizar a página. Então agora eu tenho lá edição e voltar. Se eu clicar em edição, perceba que ele já mostra para mim aquele mesmo formulário que a gente compartilhou, só que agora ele vai preenchido. E tudo vai funcionar da mesma forma. Deixa eu tirar essa informação. Se eu mandar atualizar, é que a gente não criou agora o update. Vamos fazer a atualização então. Para isso a gente volta aqui no nosso controller. E aí qual o objetivo da gente fazer aqui agora? A gente vai criar um método chamado update. E a primeira linha a gente também vai pegar pelo parâmetro da URL, qual o ID, para setar a nossa variável. E aqui a gente vai fazer o salvar. E vai ser bem similar ao que a gente fez aqui em cima. Então eu vou copiar esse trecho aqui do create, vou colar aqui, e aqui no caso vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de ser save, vai ser update. E aqui a gente vai usar este article params, porque os parâmetros vão vir do formulário. Da mesma forma que a gente usou aqui para o new, o article params, a gente vai usar ele aqui para o update. E aqui a gente já tem a certeza que ele está permitindo apenas os campos que nós queremos que possam ser atualizados. E aqui, se ele conseguir atualizar, ele vai retornar também true. E aqui a gente manda redirecionar para o article, que ele vai voltar para a tela de show. Agora, se tiver algum problema de alguma validação não passar, eu vou mandar ele voltar para o edit. Então aqui no render a gente vai colocar edit, porque aí dessa forma a gente volta para a opção de atualizar ele, ainda aproveitando o nosso article aqui. Então ele vai para o edit, para a tela do HTML, porém aproveitando o que já foi aqui atualizado. Então eu vou salvar e vou voltar lá na tela. Deixa eu voltar aqui. Então eu vou tentar atualizar, update article. Olha lá, ele aproveitou o formulário e já trouxe para nós aqui que não pode atualizar porque tem uma validação aqui de tamanho mínimo. Então aqui eu tinha colocado 4. Vamos fazer uma atualização. Atualizou com sucesso. Na verdade eu nem mudei nada. Vou colocar aqui agora 5. Update. Ah lá, ele atualizou. Se eu mandar voltar, ele mostra aqui os 5. Então a gente conseguiu aqui fazer também uma atualização. E o que é bacana foi isso. A gente aproveitou o nosso form, fazendo a devida mudança aqui, tirando o arroba, porque agora isso aqui é um parâmetro. E tanto no new, a gente vai chamar esse partial, passando esse parâmetro, como também no edit a gente vai fazer da mesma forma. Então é uma forma que a gente consegue ter um reaproveitamento de código, já que a lógica ali do formulário já está feita para poder integrar com a validação do módulo. E aí, pessoal, só para poder lembrar, vou abrir aqui o terminal, uma janela nova. Eu vou aqui no Rail C de console. Vou salvar aqui numa variável article.first. Então aqui ele pegou o primeiro article meu.
Se por um acaso eu vier aqui article.title igual, vou colocar em branco e tentar article.update, na verdade aqui eu tenho que fazer da mesma forma que eu fiz na tela. Deixa eu fazer assim, ó, article.update. Aqui eu colocaria title vazio. Aí ele retorna falso, ou seja, ele não conseguiu salvar. Aí se eu fizer article.errors, aí ele vai mostrar aqui, ó lá, que ele tem que está muito curto, que é o que se a gente pegar aqui no nosso formulário, a gente tem essa opção aqui, ó, errors full messages for title. Deixa eu fazer então rodar esse comando aqui. Aí ele mostra, o title não pode ficar em branco e ele é muito, o tamanho mínimo é 5. Então, mostrando no console o que a gente acabou de fazer aqui na nossa tela, que foi a opção de salvar. E também, se eu rodar, deixa eu limpar aqui, se eu rodar Rails routes, e aqui em cima a gente tem essa opção de Articles Edit, que aí ele mostra que ele vai lá para o nosso ID Edit. Então aqui ó, tem o Edit Article, né? Então o Edit Article ele vai para essa URL, que é o que a gente usou aqui no show. A gente usou o Edit Article e a gente adicionou o /path, que aí ele adiciona lá na URL. E aí a gente precisa de ter o article, que aí o Ruby on Rails já extrai dele o ID para colocar na nossa URL. Então quando a gente, por exemplo, faz aqui, clica no Edit, ele já coloca na nossa URL, vou tentar maximizar aqui um pouquinho, ele já mostra aqui, olha lá, o ID, que ele já extraiu, e o /edit. E aí dessa forma, ele chega aqui nessa URL para poder mostrar na tela para nós. E aí agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, vamos salvar tudo que nós fizemos. Deixa eu fechar aqui todas essas abas. Então a gente fez primeiro a gente fez umas melhorias e fez a edição. Então vamos fazer o seguinte, ó. Atualiza um article. Então eu gosto sempre de clicar e vendo o que foi feito. Então a gente criou o Edit Update, a gente criou um form, fez com que a edição chamasse esse partial. Aqui a gente mudou para inglês só. A gente mudou o nosso new para chamar o partial e por fim a gente adicionou os links. Então atualiza um article, a gente pode fazer por aqui ou por linha de comando o git. Então eu vou fazer usando aqui a interface gráfica do VS Code, vou salvar. E aqui embaixo eu tenho 2 commits aqui que eu vou clicar nele, que ele já vai subir lá para o GitHub. Então o projeto já está configurado para o GitHub, então o projeto já foi salvo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like nele e também eu recomendo que se inscrevam no canal, para que vocês fiquem sempre atualizados com os novos vídeos. Um abraço e até o próximo.